Bom dia, queridos. Manhã de quarta-feira e nós começamos mais um dia, graças ao nosso bom e eterno Deus. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente nesta manhã de quarta-feira e ao longo de todo esse dia. É um prazer grandioso estar aqui com você para mais uma devocional Café com Deus. Eu, Bispo Edson, aqui debruçado sobre a minha velha Bíblia para que possamos refletir sobre tudo aquilo que Deus tem para com nossas vidas. Hoje eu quero voltar com você no livro de Eclesiastes, um livro confrontante, um livro revelador, um livro fantástico. No capítulo 7, verso 8, onde está escrito na parte A do versículo, algo bem intrigante. O fim das coisas é melhor do que o seu início. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Escute. Talvez nós nos chocamos com algumas das falas do escritor do livro de Eclesiastes. Eclesiastes é escrito por um homem maduro, um homem sofrido, um homem que viveu uma vida regalada, mas que se decepcionou, que viveu as frustrações, que mesmo e apesar de toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, toda a sua glória, enfrentou alguns dissabores na vida. E passando por todas estas experiências humanas, ele chega a esta conclusão. O fim das coisas é melhor do que o seu início. E isto nos parece muito contraditório. Porque talvez você que vai ouvir essa devocional, você que já está ouvindo essa devocional, ainda até agora está sofrendo com a perca de algumas coisas. Talvez até hoje você não tenha conseguido superar a perca de algumas coisas. Você perdeu coisas, você perdeu alguém, você perdeu pessoas, você perdeu coisas que você amava, pessoas que você amava, e até hoje você não consegue lidar com isso, você não conseguiu vencer isso, você não conseguiu superar isso. Mas o escritor está falando de algo que é uma verdade nas nossas vidas. Durante a nossa vida aqui nesta terra, nós temos que aprender a lidarmos com as perdas o tempo todo. Porque elas virão, elas fazem parte, queira você ou não, goste você ou não. Só que hoje ele está dando uma outra perspectiva para nós. Ele está falando que muitas vezes, se nós pararmos para entender a vontade de Deus, aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, nós vamos perceber algo que talvez, se mergulhássemos simplesmente na dor da perda, na tristeza, na angústia, não perceberíamos, que é um tempo de início, que Deus está iniciando uma nova fase, uma nova história, um novo momento, um novo tempo na minha vida. Então hoje, esta devocional é para algumas pessoas, e eu sei que Deus está falando com muitas pessoas através dela. Esta devocional é para te fazer entender de fato que o fim de muitas coisas nas nossas vidas, Deus permite, porque Ele está começando algo muito maior e muito melhor. Talvez a tristeza gerada pela perda faz você se sentir angustiado, amargurado, porque você ainda não consegue vislumbrar aquilo que Deus já está fazendo nas nossas vidas. Mas até mesmo a tristeza, a Bíblia fala em Eclesiastes mesmo, ele fala: a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Então, ele fala de uma tristeza que nos confronta com algumas verdades que nós não nos confrontaríamos se estivesse vivendo simplesmente um momento de festa, um momento de alegria, um momento de extravagância emocional. Então nós precisamos, queridos, ampliarmos a nossa compreensão a respeito do fim das coisas. E o fim, muitas vezes, aos nossos olhos, parece simplesmente que foi, que acabou, que perdeu-se, que não tem mais jeito. Quando, na verdade, na perspectiva de Deus, o fim pode ser um começo ou um recomeço. Deus usa o fim, às vezes, para transformar em recomeços nas nossas vidas. Recomeços importantes, recomeços que são vitais para o nosso futuro, para o nosso sucesso. Então, talvez esta ruptura que você sofreu na tua vida, talvez hoje você não esteja entendendo.
porque você ainda está na etapa da perda. Você ainda não entendeu que Deus já começa a construir algo novo na sua vida. Talvez você teve que sepultar alguns sonhos, alguns inícios da sua vida. Mas é claro que Deus está preparando algo melhor. Nós não sabemos, a nossa visão é muito limitada, muito curta da vida. E às vezes os nossos sonhos, aquilo que estamos começando, aquilo que estamos idealizando, seria trágico para as nossas vidas no amanhã. E é por isso que Deus permite essas perdas, para que possamos recomeçar, mas recomeçarmos de acordo com a vontade dEle, com o propósito dEle, de uma forma que a nossa vida de fato venha a funcionar e dar certo. Eu sei que talvez hoje você está triste ainda, chorando e sofrendo com a dor, com a intensidade da dor que você sente por aquilo que você perdeu. Mas a Bíblia diz algo muito interessante, ela diz, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Então, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, você compreender aquilo que Deus está permitindo você passar agora, você viver agora, você experimentar agora, amanhã você vai entender que Deus já está trabalhando, já está agindo para o seu bem, porque todas as coisas, a Bíblia é categórica, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que estão de acordo com o seu propósito, que foram chamados de acordo com o propósito de Deus. Então, se você é alguém que está andando de acordo com o propósito de Deus, até mesmo as perdas se transformam em vitórias, em conquistas, em ganhos. Nós só precisamos reajustar a nossa perspectiva, porque o ser humano gerou dentro dele uma perspectiva de que toda perda é prejudicial, toda perda é nociva, toda perda é insubstituível, é irreparável, e nem todas são assim. Tem muitas perdas que são grandes oportunidades de um recomeço nas nossas vidas, de um recomeço de vitória, de alegria, de felicidade genuína, de paz genuína, de realização genuína, e nós precisamos entender isso. Então, eu não sei qual é a perda com a qual você está lidando neste momento, mas escute uma coisa, eu tenho certeza que se Deus a permitiu na sua vida, é porque Ele já tem um projeto de recomeço para você. Ele já tem algo novo para colocar nas tuas mãos. Ele já tem um novo plano, um novo projeto, uma nova história para começar a construir e reconstruir na sua vida. Ele é um Deus de transformações, é um Deus de etapas, é um Deus de fases. E Ele pode fazer o impossível na sua vida. Agora, nós temos que aprender a liberar, a soltar, porque tem coisas nas nossas vidas que são danosas, que nós não vemos e não sabemos ainda, mas que Deus já sabe, que lá na frente se transformará em algo danoso, pernicioso nas nossas vidas. E é por isso que nós temos que aprender a liberar aquilo que Deus está querendo tirar das nossas vidas. Porque nem tudo que está na nossa vida é bom, foi posto por Deus. Então Deus está cuidando de você e Ele tem o melhor para a sua vida. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso. Então fortaleça o seu coração em Deus. Fortaleça o seu coração no Senhor. Entrega de fato o seu caminho ao Senhor. Confia verdadeiramente nele. E o mais Ele certamente fará. Então o fim nem sempre é o fim. Guarde bem isso no seu coração. O fim nem sempre é o fim. O fim, aos olhos de Deus, se chama recomeço ou recomeço para a sua vida. Que Deus possa te abençoar grandemente nesta manhã de quarta-feira. Se você conhece alguém que precisa desta palavra, eu te aconselho, eu animo o seu coração para que você possa pegar esta palavra e enviar para esta pessoa. Fazer com que Deus possa, nesta manhã, curar corações que estão sofrendo porque ainda não entenderam o que está se passando na vida delas. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Que o Senhor possa abençoar a tua vida nesta manhã. Pai de amor, Pai de graça, Deus de bondade e infinita misericórdia. Espírito Santo de Deus, visita estas vidas nesta manhã. Tu és um Deus tão cuidadoso, tão amoroso. O Senhor jamais abandona os seus. A tua palavra diz que ainda que uma mãe pudesse se esquecer do filho que ela amamenta, todavia o Senhor nunca se esquecerá de nós. Portanto, ó Deus, eu sei que muitas pessoas que receberão esta devocional têm se sentido esquecidas, abandonadas, mas que o teu Espírito Santo as acolha nesta manhã, as abrace, as tome, para que elas sintam a tua presença, o teu amor e o teu cuidado. Assim eu oro, Deus, pela vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente e te dê um dia de vitória em nome de Jesus.